Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem ganha a partir de um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda? É isso? Essa informação rodou muito aí esses dias nas redes sociais, né? Muitas pessoas afirmando que quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Será que é verdade? Vamos ver aqui na prática, vamos fazer as contas, vamos ter esse entendimento se vai pagar imposto de renda, se não vai, certo? Então, vamos lá, ver aqui a priori, né, sobre a medida provisória que aumentou o salário mínimo, que foi a 1143, assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que reajustou o salário mínimo para 1.302, certo? 1.302. Abri um Excelzinho aqui. 1.302 o salário mínimo, meio salário mínimo R$ 651 reais. Então nós temos aí o total de R$ 1.953 reais entre um salário mínimo e meio, certo? Esse é o valor de um salário mínimo e meio. Aí nós temos aqui a tabela progressiva mensal de imposto de renda, certo? Essa tabela, pessoal, ela é de 2015, ela entrou em vigor com a Lei 13.149 de 2015, assinado pela então presidente Dilma Rousseff. E desde 2015, pessoal, é essa tabela que nós utilizamos para fazer o imposto de renda. Desde 2015, quando o salário era R$ 788, reais, é essa mesma base de cálculo que a gente usa para o imposto de renda. Ou seja, essa tabela congelou, ela estagnou, ela não acompanhou a evolução do salário mínimo, né? Porque lá em 2015, o teto de 1.903 ele representava aproximadamente quase 2 salários mínimos e meio, certo? E hoje a gente vê que, como foi noticiado, nós vamos já ver se isso é verdade, né? Que quem ganha salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Por que aconteceu isso? Porque essa tabela do imposto de renda ela ficou estagnada desde 2015 e não acompanhou a evolução do salário mínimo, certo? Que em 2015 era R$ 788, reais, agora em 2023 para 1.302, quase o dobro. E por isso que a gente ouve falar muito que a tabela do imposto de renda está defasada, certo, pessoal? Então, fazendo uma continha aqui bem simples, que a gente já viu que um salário mínimo e meio fica no valor de 1.953, esse valor é acima de 1.903. Então vai pagar imposto de renda, né? Até pagaria se nós não estivéssemos falando do trabalhador assalariado, aquele de CLT, certo? Por quê? Porque além da remuneração dele, no contra-cheque dele, ele tem também os descontos, certo? E esses descontos, eles não entram na base de cálculo do INSS. No caso, essas deduções como o INSS, certo? Então, uma pessoa que recebe o salário mínimo e meio, ela tem R$ 1.953 de remuneração, porém de INSS ela vai ter R$ 156,24 e de líquido vai ficar R$ 1.796,76, certo? Então, podem observar que já é abaixo desse valor de isenção. Então, quem ganha o salário mínimo e meio, CLT assalariado, que tem o desconto do INSS no contra-cheque, não vai pagar imposto de renda, certo? Esse é o entendimento. Para ficar mais claro, mais correto, mais bonito, vamos olhar aqui na prática, né? Aqui no site da Receita Federal, vamos aqui no gov.br, que, como já falei para vocês, é um site do governo federal riquíssimo em serviços, que eu vou estar ensinando vocês a utilizar esses serviços, a estar ganhando dinheiro com esses serviços ou economizando, né? E fazendo o próprio serviço que você precisa. Aqui em gov.br, nós vamos abrir aqui, ó, serviços, buscar por serviços e categorias, certo? Aí nós vamos descer um pouquinho aqui e vamos nessa parte aqui de finanças, impostos e gestão pública. Impostos e obrigações.
imposto de renda e malha fiscal, certo? A gente vai descer um pouquinho aqui. Aqui vão aparecer alguns serviços que você pode estar fazendo também, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é subir aqui. Calcular a alíquota efetiva do imposto de renda. Aí você vai clicar aqui em iniciar e aí vai sair do site Gov e vai direcionar o site da Receita Federal. E aqui eles nos dá essa calculadora linda, perfeita. Olha só que coisa linda. Se você não quiser fazer esse caminho todo também, é só botar lá no Google simulação de alíquota efetiva, que com certeza vai aparecer, certo? Você só tem certeza que está no site da Receita mesmo. E aqui você escolhe o ano calendário, certo? Como eu falei para vocês, essa tabela de isenção do imposto de renda é desde 2015, certo? Então aqui eu posso botar 2022 ou 2015, vai sair o mesmo cálculo, vai sair a mesma coisa. Por quê? Porque não foi alterado aqui o valor da tabela progressiva, é a mesma tabela. O que vai alterar é o rendimento, beleza? Então vamos lá, vamos ver 1.953, certo? Quem ganha um salário mínimo e meio, R$1.953. Se essa pessoa não tivesse nenhuma dedução no contra-cheque dela, ela pagaria o imposto de R$3,67. Mas nós sabemos que no contra-cheque todo mês tem o desconto da Previdência Social. E em cima de 1.953 fica R$156,24 de dedução de imposto de renda. Se esse cidadão tiver dependentes, ele pode inserir aqui e ainda vai ter um desconto de R$189,59 por dependente. Só que eu não vou nem entrar nesse mérito do dependente agora. Vamos só falar do INSS. Então, como já tinha mostrado para vocês lá no Excel, agora estou mostrando aqui na calculadora própria da Receita Federal. A pessoa que recebe um salário mínimo e meio, certo? E tem a dedução do INSS, vai ter esse líquido e não vai pagar o imposto de renda. A não ser, né, nós estamos falando aqui, fazendo um cálculo, pessoal, como se essa pessoa tivesse recebido esse rendimento em dezembro de 2022, por exemplo, certo? E apurando para se pagar esse ano, porque o imposto de renda funciona dessa forma. 2022 a gente apura para pagar em 2023, certo? Então, o que a gente está recebendo agora em 2023, a gente vai declarar só em 2024. E se acontecer alguma alteração durante o ano de 2023 nessa tabela aqui, né, oremos que ocorra. Se houver alguma alteração em 2023 nessa tabela, quando for 2024, aí nós vamos utilizar da alteração. Mas se não houver nenhuma alteração, nós vamos ter que continuar usando essa tabela aqui, enquanto não houver esta reavaliação dessa tabela que está congelada desde 2015. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui era esse simulador de alíquota efetiva, que é uma ferramenta da própria Receita Federal, que você pode estar vindo aqui e inserindo seus valores e simulando. Não vai ter aqui nenhuma interferência de terceiros, né? Aqui você está direto no site da Receita Federal e espero que tenha esclarecido para vocês, que tenha sido claro. E nós vimos aqui que, então, quem recebe um salário mínimo e meio não paga imposto de renda ainda, não, certo? E vamos aguardar o que acontece em 2023 aí, ver se nós teremos novidades para o imposto de renda de 2024, certo? Abraço, fique de olho aí no canal, que eu vou estar sempre mostrando para vocês aqui como usar melhor o site gov.br, os serviços da Receita Federal e esclarecendo essas polêmicas também com questões contábeis. Valeu? Até mais!